Bom dia novamente. A gente vai dar continuidade ao estudo de Provérbios de alguns temas que foram acrescentados. A gente estudou Provérbios janeiro e fevereiro. Nós vimos alguns temas como a língua, ali na verdade a questão de algumas partes do corpo. E a gente vai continuar, porque entendemos que ainda há muita coisa para ser apresentada para nós e que a gente pode tirar de lições para a nossa vida. O interessante é que o assunto de hoje é amizade, e eu estava pensando, estava fazendo uma retrospectiva assim da minha vida de igreja, eu acho que eu nunca ouvi alguém falando sobre amizade dentro da igreja. Não sei se alguns já tiveram essa experiência, mas mais interessante é que o assunto amizade é um assunto que permeia todo o livro de Provérbios. Existem vários conselhos, existem vários versículos que trazem a temática da amizade. Então, nós entendemos que se há uma apresentação grande desse tema é porque, com certeza, é importante para as nossas vidas. Eu gostaria de começar com algumas perguntas para vocês, e aí por isso que vocês estão com esse papelzinho, para vocês responderem realmente essas 3 perguntas, que são: qual a importância de um amigo para você? Qual qualidade você mais considera em um amigo? E com qual qualidade você contribui mais em uma amizade? Tá? Então, vou dar para vocês 5 minutos no máximo para vocês responderem essas 3 perguntas, tá? Qual a importância de um amigo para você? Qual qualidade você mais considera em um amigo? E com qual qualidade você contribui mais em uma amizade? Não é para pensar muito não, viu? Se pensar muito é porque não é aquela coisa natural. Vamos lá, vamos responder então. Quem gostaria de responder a primeira pergunta: qual a importância de um amigo para você? Não é bom que o homem esteja só. Faz parte da nossa, digamos assim, da nossa composição. Sempre quando eu lembro dessa questão de relacionamentos e da necessidade que a gente tem de se relacionar, eu lembro do filme Náufrago, da bola Wilson, do Wilson, né? E para algumas pessoas, quando ele começa a conversar com a bola, é porque ele está enlouquecendo, mas é justamente o contrário. A necessidade que ele tinha de conversar com alguém, então fez com que ele conversasse com a bola, e com isso ele não enlouqueceu. Porque ele precisava se relacionar. Então nós temos, na verdade, uma coisa nata, e a gente pode até atribuir isso a Deus. Deus se relaciona, e ele criou seres relacionais, que se relacionam entre si, e também têm a capacidade, ou têm a necessidade de se relacionar com Deus. Muito bem. Qual qualidade você mais considera em um amigo? Lícia? Lealdade. Lealdade. Também lealdade, os meninos colocaram lealdade. Sinceridade, que está muito ligado também, né? Honestidade. Muito bem. Isso. Eu acho que está muito próximo. Lealdade, sinceridade. Talvez seja a fidelidade do amigo, né? São características que a gente espera que aquela pessoa que a gente tem como amigo, ela tenha sempre conosco. Mas aí vem a terceira pergunta: com qual qualidade você contribui mais para uma amizade? Vamos pensar também, aí agora. A mesma coisa? Lealdade? Verdade. Muito bem. Que bom, né? Que pelo menos aquilo que a gente está esperando, a gente está dando também com relação... Não, mas se correlacionam, mas aí é lealdade também. Mas isso é ser leal. Isso. A lealdade engloba, inclusive, falar a verdade. Talvez a gente esteja confundindo lealdade com cumplicidade.
cumplicidade é uma coisa, lealdade é outra. Eu sou leal a Robson, quando eu chego para o Robson, eu vejo que o Robson fez uma besteira, e eu chego para o Robson e falo, Robson, você pisou na bola. Eu não vou lhe apoiar nisso que você está fazendo. É cúmplice. Talvez traz... É. Uhum. Uhum. Muito bem. Traz essa conotação, mas a palavra lealdade mesmo tem mais a ver com a fidelidade que você tem com o seu amigo, até no sentido de lhe falar a verdade, de lhe corrigir, de lhe chamar a atenção e de não apoiá-lo quando ele está fazendo uma coisa errada. Certo? Muito bem. Então a gente entende que ter amigos é algo muito especial. E é uma coisa inerente à idade, então tanto os novos quanto os mais velhos, a gente sente necessidade de ter amigos. Eu não cheguei ainda na idade do Ari e do Sérgio aí, mas eu imagino que quando eu chegar lá, daqui um tempinho bem para frente, né? Não necessariamente nessa ordem, mas quando eu chegar lá, eu ainda vou ter a necessidade e o anseio por ter amigos, né? E quando eu estava preparando isso aqui, eu pude lembrar de tantos amigos que passaram pela minha vida, que ainda estão presentes, e eu pude até louvar e agradecer a Deus por tantas pessoas que passaram, e olha que eu passei em vários locais, e graças a Deus eu pude cultivar boas amizades em cada local que eu estive, e sei que essas pessoas podem contar comigo, eu posso contar com elas, independente do local onde eu esteja, se eu estou aqui, ou eu tenho amigos lá nos Estados Unidos, tenho um amigo na Alemanha, tenho um amigo no sul da Bahia, tenho um amigo no Mato Grosso do Sul. Então isso é muito, muito gostoso, a gente sentir que a gente pode ter esse relacionamento, mesmo à distância, que claro, não é a mesma coisa, mas ainda traz a questão do respeito, da fidelidade e da também honestidade. Muito bem. Alguém já falou sobre esse versículo, né? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, fala assim, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Então, até a gente tem um certo lucro quando a gente tem uma outra pessoa do nosso lado. E é claro que esse verso aqui não está falando apenas de relacionamento de marido e mulher, mas também de relacionamento interpessoal, também em amizade. Então, a gente entende também que a solidão não é um caminho saudável. Normalmente, as pessoas que tendem a ir para o lado da solidão é porque tem algum distúrbio, ou alguma doença mesmo, ou alguma carência que faz se afastar de pessoas. Então, não é algo saudável, porque a Bíblia nos criou como seres relacionais. A Bíblia diz em Provérbios 18, 24, um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Então, cada um de nós precisamos ter em mente que precisamos construir boas amizades em todas as fases da nossa vida. Então, no momento de alegria, a gente vai ter amigos, e no momento de tristeza, nós vamos ter amigos também. Tá? O amigo é aquela pessoa que tem acesso aos nossos corações, e com ou sem intenção, ela acaba influenciando as nossas vidas. Porque são pessoas que nós colocamos nessas pessoas respeito e admiração, e acaba que elas, de uma forma ou de outra, a gente sendo influenciado por essas pessoas. Então, por isso, nós precisamos avaliar as nossas amizades e ver aquilo que eu estou contribuindo e aquilo que eu estou sendo influenciado, será que realmente está sendo saudável? Na Bíblia, nós encontramos alguns exemplos de amizade. Quem pode lembrar de alguns exemplos de amizades na Bíblia? Davi e Jonatas, que é o mais clássico, né, o mais famoso. Quem mais? Paulo e Timóteo. Se bem que a relação era de amizade, claro, mas era uma relação talvez hierárquica também um pouquinho, né? Mas ainda assim era de amizade, sim, eu considero também. Quem mais? Abraão e o sobrinho Ló. Então nós temos alguns exemplos. Eu trouxe aqui alguns para vocês.
Lembram desse aqui? Noemi e Ruth, né? Que nos ensina sobre lealdade, nos ensina sobre apoio mútuo, de respeito, de empatia, de amor verdadeiro, numa relação que tinha tudo para acabar, mas ainda assim houve essa lealdade, essa fidelidade, né? Então a amizade de Ruth e Noemi nos inspira a cultivar boas amizades e amizades verdadeiras, onde o amor é aquilo que é de mais sólido e não as circunstâncias da vida. Então, inclusive nos bons e nos maus momentos, porque foi isso que aconteceu. A amizade realmente foi provada e foi manifestada em tempo de sofrimento. Então, a gente vê muito claramente a amizade dessas duas irmãs. Jonatas e Davi, que já foi falado aqui, né? Então, também baseado em lealdade, confiança. Jonatas, por ser filho do rei, poderia pender para o lado do pai, mas ele identificou no amigo a fidelidade a Deus, e isso o atraiu como amigo. Então, quando a gente é fiel a Deus, as nossas convicções teológicas, a gente acaba atraindo também pessoas. Então, é muito importante a gente ver o relacionamento desses dois, de Jonatas e Davi. Paulo e o carcereiro, quem conhece a história, né, está lá registrado no capítulo 16 de Atos. E Paulo e Silas, eles estavam na prisão, houve um terremoto, as portas se abriram, o que aconteceu? Quis se matar, mas por que não se matou? Porque ninguém fugiu. E isso deixou o carcereiro muito admirado. E ele ali pôde ouvir a palavra de Deus, não só ele, como a família dele. E quem lê a história, o restante da história, vai ver a profunda gratidão que aquele carcereiro demonstra para com Paulo, pelo que Paulo tinha feito, de certa forma, poupar a vida dele, porque se os presos fugissem, ele teria que morrer. Então, há uma gratidão, há uma amizade que é construída ali através dessa situação. Então, o amor e a misericórdia, o perdão, né, que Paulo manifesta ali, é bem interessante também. Outro exemplo, Paulo, Priscila e Áquila, né, também ali, irmãos que contribuíram fortemente para o ministério de Paulo, e ali foi construída uma amizade baseada o quê? Na comunhão, também na fidelidade. Então a pergunta para vocês, como Provérbios apresenta a amizade? Então no livro de Provérbios nós vamos encontrar vários e vários versículos relacionados à amizade. Então, como Provérbios, então, ele apresenta a amizade para nós? Em primeiro lugar, Provérbios... Então, eu queria só voltar um pouquinho. Quando a gente fez o primeiro estudo do livro de Provérbios, lá em janeiro, a gente trouxe para vocês para quem o livro de Provérbios foi escrito. Vamos relembrar. O livro de Provérbios foi escrito para os simples e para os sábios. Né? Qual a ideia? Né? Orientar as pessoas na busca de uma vida justa, prudente e bem-sucedida, independente de idade e independente de alguma situação específica. Então, Provérbios foi escrito para esse público, para os simples, as pessoas que recebiam de bom grado, e para os sábios, para que eles se tornassem o quê? Mais sábios ainda. Então, quando a gente pensa na questão da amizade, a gente precisa também entender isso. Em que local nós estamos? Que público nós somos agora? Nós somos simples, ou nós somos sábios, ou nós somos os nécios, que também é falado em Provérbios, que são aquelas pessoas que ouvem, mas que para elas tanto faz, tanto fez, e elas não praticam isso. Então nós precisamos praticar esses princípios da amizade para que nos tornemos ainda mais sábios, tá? Então, Provérbios apresenta em primeiro lugar a amizade ou o amigo como algo essencial. Então, dois irmãos leem para a gente aí Provérbios 17, 17, e um outro irmão leia Provérbios 18, 24. São dois versículos bem conhecidos e talvez com relação à amizade sejam os versos mais conhecidos, tá bom? Provérbios 17, 17 e Provérbios 18, 24.
Muito bem, é um irmão querido na hora da adversidade. Muito bem. Então, nos momentos difíceis, né, na aflição, que a amizade, é que o amigo ele se solidifica, que torna mais forte ainda a amizade. Então, são nesses momentos que a gente vê se o cabra é amigo ou não. Vamos lá, o outro verso. Muito bem, interessante que esse verso aí tem várias traduções e algumas são até conflitantes, né? Quem tem outra versão aí? Muito bem, pode congratular-se, mas há amigos mais chegados que o irmão. A minha versão que eu tenho aqui, algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Exato. Isso. E eu não sei se vocês repararam que há uma aparente contradição nos dois versos com relação ao irmão. No primeiro verso parece que o irmão é algo bom, né? E no segundo verso não é tão bom, é mais chegado que um irmão, que o amigo é mais chegado que o irmão. Mas na verdade, se a gente estudar direitinho, não há uma contradição, porque uma valoriza a figura do irmão e a outra apenas coloca o amigo na posição do irmão. Então, o irmão aqui é aquela pessoa que é da família. E eu não sei vocês, mas eu tenho pessoas que eu considero amigos que são muito mais irmãos do que o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, mas eu acho que boa parte dos meus amigos são muito mais chegados do que o meu irmão mesmo, minha irmã não, do que o meu irmão. Então, acho que traz essa relação que, para mim, fica muito claro quando eu tiro o exemplo lá de casa. Então, o amigo realmente é algo essencial, é algo que faz parte da nossa vida. Em segundo lugar, há uma distinção aqui. Há amigos, o quê? Mais próximos. E eu sempre, quando lembro disso, eu lembro do próprio Jesus. Jesus se relacionou com vários discípulos, a gente tem em mente os 12, mas os 12 já faziam parte do grupo mais próximo. E dentre esses 12, ainda existiam uns 3 que estavam mais próximos ainda. Quem lembra do nome deles? Pedro, Tiago e João. Né? E João parece que era o mais, assim, o discípulo amado, aquele que demonstrava muito carinho, muito amor para Cristo. Então, há amigos mais próximos, e isso necessariamente não é um problema. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com isso. Inclusive dentro da igreja. Né? Fulaninho é muito próximo do Ari, mas praticamente não olha para Ricardo. Tem um relacionamento com o Ricardo, mas com a Ari é uma coisa assim que chama a atenção. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Claro que a gente não pode e não deve fazer distinção de pessoas, é bíblico inclusive. Os relacionamentos precisam ser respeitosos, amorosos, mas grau de amizade, pessoas mais próximas, sempre vão existir, e existe desde quando o mundo é mundo. E nós precisamos aprender a lidar com essas situações e não querer que os graus sejam da mesma maneira. Se a gente quer isso, fatalmente nós vamos ter problema. Aí vem a questão da ciumeira, né? Do ciúme, vem a questão da inveja, então a gente precisa cuidar, que são sentimentos ruins que adentram o nosso coração e que não vão colaborar em nada. Eu preciso entender que existem amigos mais próximos. De repente, aquele que eu tenho tanta amizade, tem mais amizade com o outro do que comigo. E isso é normal, a gente precisa ter isso, tá bom? E não significa que ele é bom, que eu sou ruim, ou vice-versa. Mas que existem graus de amizade, isso é bíblico também, tá? Irmãos, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar, que pode contribuir para o nosso estudo, tá? O amigo, ele precisa o quê? Ser sincero, tá? Provérbios 27, 6, alguém lê para a gente? 27, 6. Muito bem, aqui é um contraste entre aquele que fere por amor e o inimigo que beija, que chega, que puxa o saco, né, que acaricia, que afaga. Então, muito cuidado com esse tipo de pessoa, porque o verdadeiro amigo, ele pode até te ferir, mas ele vai te ferir com amor. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui,
como humanos que somos, gosta de ser ferido. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta. Ninguém gosta de receber uma bronca. Ninguém gosta. Mas o verdadeiro amigo, em determinadas situações, ele vai chegar para você e vai lhe ferir. Vai falar palavras fortes para você. Vai te botar no chão. Mas com amor. E a diferença do amigo de que, além dele falar com amor, ele vai estar lá com a mão estendida para te fazer sair do chão. Mas fiéis são as feridas feitas pelo que ama. E a gente precisa entender isso, que isso é verdadeiro. Isso, Patrick, faz parte, então, da lealdade. Chegar junto, falar, corrigir, com amor, para que aquele irmão não permaneça no chão. Eu tenho uma tristeza com um certo amigo meu, que eu ainda espero ter a oportunidade de falar para ele, de que quando eu estava no chão, esse irmão simplesmente olhou lá de cima e falou assim, não é comigo. E saiu. Para mim foi muito triste isso, ver que aquele irmão me viu no chão e poderia ter estendido a mão, poderia ter falado palavras duras, mas com amor, mas simplesmente a sensação que eu tenho é que aquele irmão olhou assim, isso não é comigo não. E saiu. Então a gente precisa ter esse cuidado com o irmão, inclusive de chegar junto, de falar, mas com o coração cheio de amor e com o coração disposto a levantar esse irmão. Provérbios 28, 23, o que é que diz? Muito bem, as pessoas apreciam críticas honestas. Muito mais do que aquela pessoa que puxa o saco. A sensação que eu tenho, não sei quem é patrão aqui, sabe exatamente quem está puxando o saco. Fica muito evidente, né? O bajulador. Né? E não valoriza, porque realmente ele sabe, né? Isso aí está só bajulando, está só puxando o saco, esse cabra aí. Não, por quê? Porque ele entende que aquela pessoa não é uma pessoa confiável. Porque ele está bajulando você porque você está na posição de chefe. Mas se entrar um outro, mais chefe do que você, qual vai ser a tendência dele? Bajular o outro. E você fica para trás. Então, a impressão que eu tenho é que o chefe, ele sabe quem está bajulando, e ele escanteia porque para ele não significa nada. Talvez ele até se aproveite da situação, né? Mas ele olha para aquela pessoa com olho assim, esse aí eu não posso confiar muito. Muito bem. Não tem, e aí, como é que faz, né? Isso. Tem pessoas que gostam, né? Que gostam, que precisam. Exato. Na verdade, são pessoas com autoestima baixa, de alguma forma, e acaba que precisa de ser afirmadas, né? de sentirem numa posição que às vezes nem tem, mas um orgulho. Uhum. Precisa do bajulador para manter você lá em cima. Sempre. Sempre. E foi. É um conselho, né? Assim, a gente esquece que não, peraí, isso é errado. Quando ele leu a primeira vez, parece que não pode ser. Isso não é uma verdade. E na maioria das vezes, a palavra verdadeira, ela machuca, ela ofende, e o amigo não vai querer escutar, e vai considerar. Mas assim, voltar para o provérbio e ler isso, intensamente. E eu tenho a impressão, Robson, que hoje é mais difícil ser amigo, porque hoje você falar a verdade, quem é que quer ouvir a verdade hoje? Né? Quem? Claro. Uhum. Uhum.
não resolve, né? Não resolve, exato. Mas a sensibilidade hoje, estou tentando lembrar de uma palavra que... Bom, pensar em sensibilidade. A melindre da pessoa hoje está tão alta que às vezes até com amor a pessoa vê como ira, a pessoa vê como... Nossa, como é que ele pode falar isso comigo? Como é que ele pode... Meu amigo... Que se diz meu amigo, Exatamente. Exato. E a Bíblia, se a gente for ler lá as cartas de Paulo, a gente vai ver que tem momento que você vai aconselhar, aconselha uma coisa, tem momento que você vai exortar, que é uma outra coisa, tem momento que você vai dar uma bronca mais pesada, que é uma terceira coisa. São 3 situações diferentes e que eu preciso analisar a vida do Robson. Vou pensar aqui em Robson, né? Então, o Robson, no momento, está precisando de quê? De um conselho? Então, eu vou aconselhar. O Robson está precisando de uma chamada de atenção? Então, eu, como amigo, preciso chamar a atenção. Então, eu preciso fazer essa diferença na minha mente. Para quê? Porque, de repente, o Robson está precisando de um conselho e eu vou lá dar uma bronca. Não vai funcionar. Mas, de repente, o Robson vai estar precisando de uma bronca e eu vou dar um conselho. Da mesma forma, não vai funcionar. O que essas 3 coisas, o que fala lá, acho que em Colossenses fala sobre isso, o que essas 3 coisas têm que ter é amor. Façam com amor. Se é aconselhar, faça com amor. Se é exortar, faça com amor. Se é dar bronca, faça com amor. Então, eu preciso ter essa disposição. E, é claro, o amigo também que recebe a bronca ou a exortação precisa também ter a mentalidade de que o amigo está querendo me ajudar. Pode falar. Mas aí receba como um conselho e receba como uma forma de talvez dessa pessoa ajudar e não pense que ela está pensando em outra coisa, porque às vezes a gente dá uma viajada, né? E às vezes a pessoa quer ajudar. Tá joia. Muito bem. Então o amigo ele precisa ser sincero, claro, sinceridade com amor, né? Esperar o momento certo de falar, né? Nem toda a verdade precisa ser dita de uma maneira dura, né? Mas ainda assim precisa ser dita. Tá. O amigo, ele edifica. E edifica aqui traz a ideia de construção, de construir algo, de edificar algo de bom na sua vida enquanto amigo também. Provérbios 27, 17. Alguém leia. Muito bem. Então, esse Provérbios ele compara a interação, né, entre amigos com o processo de afiar uma ferramenta como uma faca. Então, vai afiando lá até se tornar uma faca que vai ser útil para alguma coisa, para o fim. Então, o amigo ele vai o quê? Afiando a amizade, afiando qualidades na sua vida, edificando a sua vida, para que você o quê? Esteja habilitado para determinadas situações da vida. Então, ele vai lhe aconselhando, vai lhe ajudando, para você o quê? Ter mais substância, digamos assim, tanto espiritual quanto em qualquer área da vida, para você passar para outras pessoas e edificar também a vida de outras pessoas. Então, um amigo ele precisa edificar. Um amigo que não constrói nada na sua vida, não sei se está sendo tão amigo quanto deveria ser. Então, entenda isso. O amigo ele precisa edificar. Ele precisa colocar você para cima no bom sentido. Trazer coisas boas para a sua vida, contribuir para o seu crescimento, seja lá fora, seja na igreja, seja no mundo, seja espiritual. Então, um amigo ele precisa construir essas coisas. E tem que ser recíproco, né? Mas aí entra uma questão, né? A questão da reciprocidade. E eu queria tratar um pouco sobre isso. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de esperar em troca da mesma forma. Da mesma forma. E nem sempre aquele amigo contribui da mesma forma que eu contribuí para a amizade dele. E aí, como é que fica? Como é que fica? Então, a reciprocidade é importante porque, de certa forma, a gente tem esse tanque que precisa ser enchido com esse combustível de alguém fazer algo para a gente. É fato. Mas eu não posso esperar sempre. Porque não vai dar certo. Porque nem sempre o amigo vai contribuir da mesma maneira que eu contribuo na vida dele. Né? Então, é importante, mas há um cuidado. Tá?
Com qualidade, exatamente. Muito bem. O amigo também, ele é fiel. Provérbios 27:10. Muito bem, o amigo, ele é fiel, ele vai estar junto de você também nas adversidades, também quando o dinheiro faltar, também quando você estiver numa situação muito difícil, ele vai estar lá junto de você, disposto a lhe ajudar e disposto a lhe amparar. Então, a fidelidade tem a ver com os momentos difíceis. A gente vê muito aí fora a ideia de que ele era meu amigo enquanto eu tinha, enquanto eu podia. Aí, a partir do momento que eu passei a não ter, ele deixou de ser meu amigo. Então, ele era mais amigo do meu dinheiro do que meu amigo verdadeiro. Então, a ideia que é trazida é essa questão. Enquanto você tem amigos. Mas, a partir do momento que você passa a não ter, esses amigos somem, saem pelo ralo. Então, a ideia de fidelidade é isso, de o amigo estar presente em toda e qualquer situação da sua vida. O filho pródigo, né? Ok. E, por último, o amigo é solidário. É interessante que eu trouxe um verso aqui, que não é de Provérbios, mas está lá dentro da questão dos livros de sabedoria, né? Provérbios e Eclesiastes, e também tem a questão de Salomão. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Muito bem, então a solidariedade tem a ver o quê? Quando eu estou no momento de cair, porque todos nós somos passíveis à queda, nós temos uma pessoa que vai nos ajudar a levantar, e esse levantar vai se tornar mais fácil. Eu posso levantar sozinho? Posso. Mas vai ficar a ideia é essa, vai ficar muito mais fácil o meu levantar quando eu tenho um amigo, quando eu tenho uma pessoa próxima que vai me ajudar nessa tarefa. Eu tenho uma pergunta para vocês. Como Jesus tratou a questão da amizade? Até aqui a gente está em Eclesiastes, Provérbios, mas como Jesus tratou a questão da amizade? Quem lembra? Abram aí a Bíblia em João capítulo 15. Então, eu acredito que Jesus ele tratou questões relacionadas à amizade durante toda a sua vida aqui na Terra, através do quê? Das interações com as pessoas e também através dos seus ensinamentos. Jesus, ele se relacionou. Vocês acham que nós podemos dizer que Jesus foi amigo dos seus discípulos? Com certeza. De todos eles. Alguns mais chegados, sim. Mas ele foi amigo de seus discípulos. Mas também Jesus fala de uma amizade suprema. João capítulo 15, verso 13. Então, uma amizade suprema, que no caso o próprio Jesus fez, é de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava disposto a morrer pelos seus amigos. Até que limite você vai com seu amigo? Até qual limite você vai com seu amigo? Jesus, ele foi até dar a sua vida, até a morte, pelos seus amigos. Então, qual é o seu limite com relação à amizade? João 15, 15. Outro verso aí de João. Muito bem. Então, o relacionamento que Jesus teve com os discípulos foi um relacionamento de amizade, de compartilhar momentos com aqueles discípulos e, claro, que isso é transferido para nós. Nós somos considerados amigos de Deus. Nós cantamos, até por uma coincidência divina, hoje é a música chamada Amigo de Deus, e nós podemos manter essa comunhão de amizade através da oração e da nossa devocional diária com Deus, onde Ele vai se revelar a cada dia para nós. Então, Jesus, Ele realmente tinha a amizade como algo prioritário na sua vida. Então, Ele se relacionou de maneira profunda e íntima com seus discípulos. Mas ainda sobre Jesus, nessa questão da amizade, como Jesus ficou conhecido para a sociedade da época? Amigo de publicanos e pecadores. Então Jesus ficou conhecido, ele mesmo falou, né? Porque as pessoas, o que é que as pessoas estão falando de mim? Estão falando que eu sou amigo de publicanos e
pecadores. Eu gostaria de trazer essa questão para vocês aqui. Como deve ser a nossa amizade com os não crentes? E a pergunta, há um julgo desigual da amizade? O que vocês acham? Eu não tenho uma resposta, eu trouxe para a gente construir essa resposta juntos aqui. Porque é um assunto talvez polêmico, mas é um assunto que a gente quase não fala. Mas as pessoas pensam alguma coisa. Então, as duas perguntas. Como deve ser a nossa amizade com o não crente? E se há um julgo desigual da amizade? Porque a gente entende que o julgo desigual está falando de namoro, né? Casamento, relacionamento entre homem e mulher. Mas há um julgo desigual da amizade? O que é que vocês acham? Os teólogos de plantão vão me ajudar agora. O que é que você acha, Robson? Não, vamos construir isso. Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, porque existe até um preconceito, no sentido de pré-conceito com relação a isso. Tá, vou só trazer mais um elemento aqui para a gente polemizar mais ainda. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí? Tudo está certo. Infelizmente, né? E só trazendo o amigo aqui dos pecadores e publicanos, o exemplo de Jesus, quem eram os discípulos? Publicano, tem um que era cobrador de impostos e passava a mão ali no dinheirinho. Tinha o traidor e ladrão. O tesoureiro, né? Logo ele, né? Então, a gente está... Só na vida de Jesus a gente encontra vários exemplos da amizade que ele tinha com esses, claro, que se converteram, que foram aprendendo com ele, mas eu quero trazer para vocês o elemento da influência. Da influência. Primeiro que a amizade, posso estar errado, mas a amizade ela não surge de um dia para o outro. Eu não chego assim e falo, eu quero ser amigo de Joilson. Bom, somos best friends agora, vamos ser amigos para sempre. Né? Ó, Joilson, para você. Não se constrói dessa forma. Não se constrói dessa forma. A gente vai construindo um relacionamento cheio de altos e baixos, e de repente, como você menos percebe, você descobre que aquela pessoa, você considera tanto aquela pessoa, que você fala, poxa, eu quero estar junto daquela pessoa o máximo que eu puder. Então aí vai criando essa amizade. Ela acontece assim, de uma maneira quase que natural. Eu já tentei 2 vezes ser amigo de 2 pessoas diferentes, que não deu certo. E eu botei na minha cabeça, porque era uma pessoa problemática. Chegou no seminário, alguém tinha falado, Rogério, se aproxime de fulano aí, que ele é uma pessoa que está cheia de problemas, você pode ajudar de alguma forma. Eu falei, pronto, você é o melhor amigo dele. Né? Eu era solteiro na época, então a gente dormia no mesmo quarto, e aí eu falei, não, bota ele para dormir comigo, porque os líderes que separavam, quem dormia com quem. Então, bota para dormir comigo lá no meu quarto. Não deu certo. Não deu certo. Tentei, cheguei junto, a gente conversava, mas não sabe aquela coisa? Não bateu? Então, não deu certo, né? Talvez também comigo também, né? Enfim, o problema não só estava nele, é porque não rolou. Não rolou. Então não tinha afinidade. Isso. Mas ainda assim, para você dizer que é amigo, você vai ter que comer alguns quilos de sal, né, nessa caminhada, né? Sim. Sim. Natural. Sim, exato. Então, existe a questão da influência. E quando a gente se limita, eu vou falar uma coisa para vocês assim, eu acredito que com o passar do tempo, nós vamos ter mais amigos dentro da igreja, amigos, do que fora. Eu acho que é uma tendência. Pela convivência que nós temos, pelo mesmo ambiente, pelo mesmo tipo de conversa, pelo mesmo tipo de afinidades, de escolhas que são feitas. Então, com o passar do tempo, a gente vai ter mais amigos dentro da igreja. Eu acho que isso é perfeitamente natural. Mas eu não posso me limitar aos amigos da igreja. Porque se Jesus tivesse feito isso, primeiro que ele não teria nenhum grupo perto dele. Né? E depois ainda que ele teve esse grupo, ele ainda se aproximou de pessoas. E ele se relacionou com pessoas, e ele influenciou a vida das pessoas. Então,
acho que a ideia aqui principal, quando a gente pensa nessa questão de ser amigo com os de fora, é de influenciar essas vidas. Claro, de uma maneira sábia, de uma maneira de saber falar na hora que tem que falar, de saber se calar na hora que tem que se calar, mas ainda assim, influenciar positivamente a vida dessas pessoas. Porque imagine se você só chega e prega o evangelho e você não se mostra um amigo. Não vai funcionar muito. Exatamente. E quando eu trouxe esse verso do Salmo 1, porque eu entendo que o verso do Salmo 1, do se assentar na roda dos escarnecedores, tem a ver de você permanecer ali. Quando eu me assento e converso e influencio positivamente, isso não é assentar. Acho que a palavra assentar tem a ideia de você ser conivente com aquilo tudo ali. Você concordar com aquilo tudo que está acontecendo e de você acabar sendo influenciado por eles. Porque nessa vida tem dois caminhos, ou você influencia ou você é influenciado. E como amigo crente, a gente precisa influenciar. Sentar, sim. Influenciar, sim. Se misturar, não. É diferente. Então a gente precisa ter realmente essa tendência, né? Então, para concluir, irmãos, a gente entende que a amizade é um tesouro, né, de Deus, né, que Deus nos deu, e ela vai nos trazer conforto em momentos de solidão, e a gente precisa entender que existe um amigo mais fiel, que é Deus, que é o próprio Jesus em nossa vida. E perante Deus, como é que nós somos conhecidos? Tem um personagem bíblico que foi conhecido como amigo de Deus. Quem lembra? Quem? Não. Abraão. Né? Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Davi é o homem segundo o coração. Era amigo, claro, né? Mas ele não ficou conhecido como um amigo de Deus. Quem ficou conhecido como um amigo de Deus foi Abraão, pela fé que ele teve e pela demonstração de fé que ele teve a Deus. Então, que a gente possa também ser reconhecidos como amigos de Deus, como amigo de pecadores e publicanos, mas que influenciem essas pessoas e tragam essas pessoas através da nossa vida. A gente falou na primeira parte sobre a questão de proclamar. E a proclamação não é só falar. A proclamação tem a ver com o que a gente vive, com o que a gente é, com o que a gente publica. Então, tem a ver com o que as pessoas veem em nossa vida. Então, que através da nossa vida a gente possa influenciar a vida dos nossos amigos de fora e que eles se sintam atraídos a estarem aqui. Mas, para isso, a gente precisa viver uma vida com Deus e ser amigo de Deus, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e nos desafie a sermos amigos uns dos outros e principalmente amigos de Deus. Vamos orar? Qualquer irmão pode orar agora de uma maneira voluntária, agradecendo por esse tempo juntos e pedindo misericórdia a Deus, né? Para que sejamos amigos verdadeiros. Qualquer irmão. Amém. Então, para nós, talvez para Ricardo, para Lucivânia, pessoas que se converteram depois e tem muitos amigos não crentes, o segredo é continuar aprendendo de Deus, influenciar essas pessoas no sentido de que a mudança que vocês que está havendo na vida de vocês vai influenciá-las de uma maneira positiva e não de uma maneira forçada, né? Porque tem pessoas que viram crentes e aí muda tudo, enfim, quer ser o espiritual, quer fazer isso, quer fazer aquilo e acaba que não ajuda, né? Então, acho que continuar sendo amigo, mas influenciando com a vida de vocês e com o testemunho de vocês. Eu acho que isso que é importante, tá bom? Que Deus nos abençoe.